A Baba Vanga disse há muito tempo atrás que nada mais será como era antes, depois do ano de 2023. Mas, para contextualizar a situação, aqui nós vamos recapitular algumas das coisas que eu disse naquele vídeo do ano passado. Há pouquíssimo tempo atrás eu ouvi essa frase: você não vai mais reconhecer o mundo depois disso. Eu ouvi essa frase dormindo. Eu ouvi essa frase num sonho. O sonho era muito bizarro. E no sonho eu morria. Depois que eu morri no sonho, antes de eu despertar, alguém colou aqui no meu ouvido e falou essa frase pra mim: você não vai mais reconhecer o nosso mundo depois disso. Aquilo ficou na minha cabeça por pelo menos uns 15 dias. E eu tava tentando entender racionalmente o que era aquilo. Tentando entender o que de fato a minha consciência queria me dizer com aquele sonho. Para Freud, o sonho é uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Mas não é meu desejo que o mundo seja irreconhecível. Acho que nem em nível inconsciente, nunca passou isso pela minha cabeça. E daí eu fui para Jung, o discípulo de Freud. E para Jung, os sonhos constituem as mais claras expressões da mente inconsciente. Ou seja, a minha mente inconsciente deve estar muito conectada com o fim do mundo. Não é possível. Já para a psicanálise, os sonhos revelam experiências do indivíduo, seus traumas e até desejos. Então seria uma mistura de Freud com Jung. Porém, para a espiritualidade, o sonho é na verdade uma retratação do que o espírito viu ou ouviu durante o sono, cuja lembrança, na maioria das vezes, se mistura com as preocupações humanas. Dentro do contexto do meu sonho e daquilo que eu realmente acredito, o que está fazendo mais sentido aqui para mim nesse momento é a definição de sonho para a espiritualidade, embora eu não seja religiosa. Então, o que o espírito viu ou o espírito ouviu? E eu me lembro claramente de ter ouvido e não visto essa frase do você não vai mais reconhecer o nosso mundo depois disso. E daí eu comecei a pensar, falo ou não falo sobre esse assunto? E aí eu falei, quer saber, eu vou falar. Porque eu criei esse canal aqui para dividir as aflições, sabe assim? Para falar dos casos que eu realmente gosto e principalmente casos de mistério. Porém, através desses casos de mistérios que eu trago aqui para vocês, poder dividir as minhas aflições e não compreender o mundo. Então, esse canal aqui também é um pedido de socorro. E é por causa desse canal aqui que eu virei uma máquina de pesquisa. Uma máquina de pesquisa, uma máquina de leitura, uma máquina de conteúdo. As pessoas até perguntam, nossa Carol, como você aguenta saber de tudo isso? E eu tô sempre querendo encontrar respostas para tudo. E foi então que dentro de uma dessas milhares de pesquisas, eu encontrei a resposta que eu precisava, não a que eu gostaria. Dentro de uma profecia da Baba Vanga. A Baba Vanga disse, há muito tempo atrás, que nada mais será como era antes, depois do ano de 2023. E embora nós já tenhamos aqui no canal muitos vídeos falando sobre a Baba Vanga e falando sobre as profecias dela, no último ano, as profecias de Baba Vanga acertaram em cheio. Não que isso fosse do meu agrado, tá? Eu não queria que ela tivesse acertado. Mas ela acertou. Ela falou que no ano de 2022 as cidades sofreriam com aumentos de temperatura bizarros. Temperaturas recordes aqui na Europa fizeram do verão de 2022 o verão mais quente da história. Ela também falou sobre uma crise hídrica na Europa. E, por exemplo, no condado de Kent, no Reino Unido, as autoridades emitiram um alerta para que a população economize água e só use o essencial. Só que não é só o Reino Unido que sofre com escassez de água. A crise hídrica já está sendo relatada essa semana em vários países como Portugal e Itália, que também estariam pedindo aos moradores para tentar restringir ao máximo o uso de água. E para piorar, os portugueses ainda enfrentam as queimadas, ou seja, Baba Vanga acertou o ano de 2022. E tem tanta profecia dela ainda para 2022 e o ano nem acabou.
E sim, isso me assusta um pouco. Mas agora essa frase dela, nada mais será como antes, sobre 2023. Eu não sei se você se considera uma pessoa acordada para enxergar a realidade, porque eu começo a ver sincronicidades, coincidências, e pra mim tudo se conecta de uma maneira bizarra. Eu sinto nas minhas entranhas, como se fosse uma dor nas costas, que alguma coisa vai acontecer. E depois de ler tanto sobre esses assuntos, fica ainda mais claro que existe alguma coisa esperando por nós. Você que tá me assistindo, sente a mesma coisa? Tem alguma desconfiança sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo. A parte doida é que nós pensávamos que a pandemia teria sido algo ruim, né? A gente sempre falava, não, mas porque depois da pandemia vai ser bom. Lembra? Vocês lembram dessa época quando a gente tinha esse nível de ilusão? Nós pensávamos que a pandemia seria o cenário para ilustrar a frase da Baba Vanga. Nada mais será como antes. Eu pensava que era a pandemia que iria causar isso. Essa mudança da gente não reconhecer mais o planeta Terra. Mas não é não, tá? Tem muito mais coisa aí e eu, particularmente, não acredito que seja só a varíola do macaco. Eu acho que é algo ainda mais avassalador e talvez muito mais transformador do que simplesmente uma doença. E eu não tô falando dessas baboseiras que as pessoas utilizam todos os dias para colocar medo nas pessoas e as pessoas ficam alienadas num nível que elas não saem nem de casa. Como, por exemplo, Nostradamus previu chuva de meteoro para 2022. Teve mesmo, eu vi daqui de casa, foi as Perséiades. E tipo, isso é normal, né? Chuva de meteoro, ele previu. Pô, parabéns, isso é normal, acontece sempre. Uma hora teria que acontecer no ano de 2022, porque chuva de asteroide tem o tempo todo. Eu tô falando de algo que é transformador de verdade, que vai transformar a nossa realidade como civilização. Muitas seitas pelo mundo falam sobre a abertura de um portal que será realizada em outubro de 2023 e que depois da abertura desse portal as coisas começarão a ficar estranhas. E depois dessa abertura desse portal, com esse monte de coisa estranha acontecendo, nós precisaríamos de uma solução para essas coisas estranhas. Como se a gente já não tivesse coisa estranha suficiente sem abrir portal nenhum, né? E aí então encontraria-se uma solução para esses problemas. Essa solução seria trazida por uma única pessoa no planeta inteiro, tipo um salvador da pátria. Alguns teóricos dizem que esse fulano que vai aparecer é na verdade o anticristo, alguém que virá para nos enganar quando o assunto é sou o salvador. E de acordo com a irmã Lúcia, a menina lá que teve contato com uma entidade em 1907 lá, lembra da história daquele meu vídeo sobre a Terceira Guerra? De acordo com a irmã Lúcia, essa pessoa está aqui na Polônia. Por quê? Porque não sabemos, mas segundo ela está. Só espero que não seja eu. Não quero essa responsabilidade para mim. Porém, essa pessoa seria uma pessoa que criaria um sistema que unificaria o mundo, com inclusive a criação de uma moeda única que resolveria o atual problema financeiro e a crise financeira que o mundo vem enfrentando. E que essa pandemia de fato serviu para que nós nos preparássemos para o que estaria por vir. Inclusive um adendo aqui, eu vi muita gente falando que depois da pandemia nós sairíamos dessa pandemia de maneira transformada, que a humanidade nunca mais seria a mesma, que as pessoas seriam mais solidárias, que o mundo mudaria, que nós estaríamos melhor. Vocês enxergam dessa mesma forma? Porque eu não vejo nada disso acontecendo, gente. Pra mim, acabou a pandemia, o egoísmo voltou. E aliás, não só o egoísmo voltou, durante também nunca mudou. Como você enxerga isso? Você enxerga dessa mesma forma que eu? Ou você tem uma ilusão na tua cabeça, um cenário bem otimista, achando que, nossa, mudamos em alguma coisa? Comenta aqui embaixo. Como é que você pode dizer que existe mais amor no mundo, sendo que um pouquinho antes, né, da gente tecnicamente se livrar da pandemia como era antigamente, a Rússia atacou a Ucrânia, forçando milhares de pessoas a saírem de seus lares, a abandonarem seus familiares, forçando um sofrimento, como se já não houvesse sofrimento suficiente.
Como é que você explica isso? Realmente, agora dá pra olhar e perceber que a nossa humanidade está bem reformada, né? Nossa, funcionou! Parabéns aos envolvidos. Em todo caso, eu acredito que, de acordo com a profecia da Baba Vanga e até que essa profecia da Baba Vanga se cumpra, nós vamos ter vários episódios desses. Vários episódios de ódio, vários episódios de guerra, vários episódios de tudo que a gente considera ruim. Por quê? Porque estava escrito? Não. Porque quando o assunto é humanidade, não dá pra gente esperar outra coisa, né? Nós veremos isso chegar dia após dia. Aliás, veremos não, já estamos vendo. Esse é o problema. Mas eu quero saber, obviamente, a tua opinião sobre essa profecia da Baba Vanga. Se você acha que realmente vai acontecer como eu pintei o cenário aqui, nesse vídeo, se você tem alguma teoria, se você acredita no que ela falou, se você acha que realmente vai se cumprir, e se de acordo com a tua crença, com aquilo que você acredita, isso faz sentido ou não faz sentido nenhum. A minha opinião pessoal, se cabe aqui nesse vídeo, é que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. Então, por que se preocupar se o fim é inevitável? Mas eu quero saber, obviamente, a tua opinião. Você compactua da minha opinião ou não? E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos.